Pronto, agora sim, boa noite, né? Nós estamos gravando a aula porque ela vai ficar depois lá no meu canal no YouTube, né? Para que vocês possam revisar quando tiverem necessidade. Inclusive, eu estou terminando de postar um bloco lá no canal só de prova discursiva, só da redação, né? Já tem 3 aulas postadas. Está com foco na banca com Supan, mas é bom vocês lembrarem que, quando se trata, né, de texto dissertativo, certo? Ele serve para qualquer banca a orientação, né? Depois a gente faz só os ajustes observando os critérios da banca. Então, não deixem de acompanhar lá o canal da professora Sandra. Quem está começando a estudar agora, eu sei que tem muita gente nova, né, entrando no grupo. Agora esta chamada está fazendo anotações. Então, tem muita gente nova entrando no grupo, né? Sempre tem. Então, acompanhem também lá o meu canal, né? Que tem tanto material da área de língua portuguesa, gramática, como tem material da prova discursiva, né? Lembrando também que nós estamos, neste momento, neste período, trabalhando com foco, né, nos novos editais, edital do concurso do Estado, né, que tem a promessa de sair em breve, edital de Juazeiro do Norte, né, que já foi anunciado também, edital de Milagres, que já, né, está na praça, o concurso em breve. Então, assim, língua portuguesa, como, né, nós já conversamos aqui, está presente em todos os concursos, graças a Deus, né? Eu estou trabalhando. Então, como está presente, né, em todos eles, né, não se preocupem no sentido de que a professora Sandra hoje só vai falar de questões de tal banca. Gente, né? O importante é você estar estudando, como a professora Cislândia bem colocou agora, né? Eu estava chegando quando ela estava falando dessa importância de vocês ali observarem as orientações dos professores, se manterem estudando, né? Essas aulas, né, como ela bem colocou, é para que vocês criem uma rotina. Nem todo mundo consegue estudar sozinho, né, sem ter um norte. E as aulas, elas norteiam, elas dão para vocês, né, as orientações para que vocês possam estudar de forma mais direcionada, não ficarem perdidos, né? Por exemplo, o conteúdo de hoje, né, quando eu trago esse conteúdo, que é a sintaxe do período composto, que são as orações, né? Toda banca cobra as orações, certo? Orações coordenadas, orações subordinadas. A gente sabe que o foco, né, está mais nas orações subordinadas, principalmente nas adverbiais e nas substantivas, né? Ó, vão lembrando disso. Por quê, professora? É aquela historinha, né, que eu sempre gosto de lembrar para vocês. Quando nós temos um conteúdo, né, extenso, como é esse, né, as orações, a banca, ela não vai cobrar aquilo que é mais simples, né? Ela vai cobrar justamente aquilo que é mais complexo do conteúdo. Então, quando eu trato de orações, o que é mais complexo? As adverbiais e as substantivas. Por quê? Porque são muitas, né? E aí, às vezes, eu confundo uma com a outra, eu não consigo, né, identificar. Então, a gente vai fazer essa revisão das orações, certo? Antes de nós resolvermos questões diretamente. Nós vamos, inclusive, ficar trabalhando agora, né, dentro, vou dizer igual os meninos, dentro dessa pegada, né, dentro dessa linha de raciocínio, teoria e questões. Porque nós estávamos vindo num modo muito acelerado, só resolvendo questões, tá? E egoísmo, né, da minha parte, porque é bem mais prático, claro, resolver questões, né, mas aí quando a gente resolve só questões, tem a turma que está chegando agora que não tem a base, né, que não tem a teoria, que nunca estudou para um concurso. Então, né, se a gente dividir um pouquinho da teoria e depois o foco nas questões,
Quem já vem estudando, revisa. Quem está chegando, né, vai começando a entender. Agora, também não pode deixar de ter questões, né? Porque estudar para concurso é resolver questões. É assim, ó, a regra: teoria, questão, tá? E mais uma dica, né? Na verdade, é uma dica. Eu acredito que eu já disse isso em uma outra situação, né? Nós já nos encontramos muitas e muitas vezes, mas, como eu lembrei disso agora, vocês não deixem, tá? De estar sempre revisando, né? Ah, não, eu já estudei esse conteúdo aqui, vou deixar de lado. Não, gente, se não é sua área, principalmente isso, língua portuguesa, né? Quando tem muita gente aqui de outras áreas. Então, de vez em quando, tira uma vezinha no mês para revisar, certo? Para que vocês não se percam, né? Como eu disse, para quem não é da área, é muito complexo, é muita informação. Então, vai estudando semanalmente, ali faz seu cronograma, certo? Coloca o dia de informática, coloca o dia de português, né? Coloca o dia da legislação educacional, porque todo mundo aqui, né, vai fazer concurso para a área da educação, né? A maioria, eu acredito. Então, o que sempre cai? Língua portuguesa, informática, né? Raciocínio lógico. Então, se você todo dia tirar ali, fizer seu cronograma, tirar um horáriozinho ali para cada uma dessas disciplinas, você está ali já estudando a base, né? Quando o edital sai, você vai fazendo só os ajustes, né? Vai olhar se o edital traz alguma coisa a mais que você não pontuou. Então, esse momento aqui é de orientação. Agora vamos lá para as orações, tá bom? Prestem atenção aí na minha tela, esse material da apostila. Carol já postou no grupo várias vezes. Quem não tem, depois pede a Carol, tá bom? Então, veja só. Quando nós vamos estudar o período composto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, né, o que é esse período, certo? O que é um período, tá? E aí eu vou voltar um pouquinho aqui na introdução da sintaxe, lá na apostila de vocês, né? Quando termina a morfologia, que eu vou introduzir, né, as funções dos termos, eu falei página 41, depois vocês olhem, anotem aí no cantinho, frase, oração e período. Então, a primeira coisa para a gente estudar as orações é entender essa diferença, né? E o que é frase? É todo enunciado que tem sentido completo. Né? A gente tem gente ainda que tem aquela ideia de que frase é um conjunto de palavras, mas uma só palavra, né, se comunica, né, se traz ali uma informação, né, tem sentido dentro daquele contexto, então é frase. Né? O simples fato de eu dizer assim, alguém fala comigo e eu digo, oxe, né? Oxente, como a gente diz assim, aqui, né? Eu estou me expressando, então é uma frase. Quando eu grito socorro, né, pedindo ajuda, uma simples palavra é uma frase. Mas é claro que também pode ser, né, um conjunto de palavras. Quando eu digo que dia lindo, né? Tem ali, boa noite, minha gente. Olha aí, Carol, depois compartilha novamente a apostila, tá? Tem alguém no chat aí pedindo. É aquela história, tem sempre gente chegando, né? Aqui no grupo. Então, bora lá. Desde uma palavra até um conjunto de palavras é frase, tudo bem? E aí, em seguida, eu venho entender, eu não vou ler aí do jeitinho que está na apostila, mas aí depois vocês, né, leem, pode assistir a aula novamente, vai estar lá no canal amanhã, Carol me manda o vídeo, a gente já baixa no canal, depois revisa, tá? E vai ler também, né, a teoria lá na apostila, porque aqui eu vou dizendo de uma forma mais
direta, mas lá na apostila a gente tem de forma mais detalhada. Toda vida que eu falo de oração, eu tenho que associar a ideia de verbo, tá? Porque toda oração tem um verbo. A frase não necessariamente precisa ter verbo. Quando eu digo, ó, que lindo, não tem verbo, né? Quando eu digo socorro, não tem verbo. Então, é simplesmente uma frase. Agora, na hora que a frase tem verbo, eu já vou chamar de oração, certo? O dia está lindo. Então, ó, o verbo está, né? Então, aí eu tenho uma frase, porque eu tenho um enunciado que tem sentido completo, e eu tenho a presença do verbo. Então, eu vou chamar de oração, certo? É frase e é oração. Agora, tem um detalhe que é importante a gente entender no conceito de oração, tá? Frase é todo enunciado que tem sentido completo. A oração não precisa necessariamente ter sentido completo. E entender esse conceito é muito importante porque a gente vai compreender a oração subordinada. Por que que ela é subordinada? Porque uma oração depende da outra. Então, quando eu digo aqui, ó, por exemplo, cadê? Vamos até escrever uma frase bem simples. Uma oração bem simples, na verdade. Pronto. José disse que voltaria. Voltaria hoje. Veja só, aí na frase, tá? Eu tenho o verbo dizer, aí na oração, né? E eu tenho o verbo voltar. Eu tenho dois verbos, certo? A quantidade de verbos na frase determina a quantidade de orações. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos, né? Desculpe, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, eu tenho aqui, ó, José diz, né? Que voltaria hoje. É uma oração, outra oração. Então, o que é que eu tenho aqui? Um período. O que que é período? Né? Mas, ó, não era isso que eu queria dizer, não. Eu queria dizer o seguinte a vocês. As orações, elas não precisam, né, como eu acabei de dizer, ter sentido. Elas só precisam ter verbo. Porque, por exemplo, ó, nessa primeira oração, José disse, se eu parar aí, não é uma frase. Por que, professora, José disse não é uma frase? Porque nesse contexto que está aí, se eu parar bem aí, eu vou ficar me perguntando, disse o quê? Então, a oração, né, pode ser completada com outra oração, ok? Então, veja, frase precisa ter sentido completo. Oração não necessariamente, tá? Porque, ó, se eu tiver uma oração só com um verbo, né? Se eu dissesse assim, se eu escrevesse assim, José disse a verdade. Parei aqui, ó. Ponto. Então, nessa frase eu só tenho um verbo, certo? Eu tenho uma oração, ok? Com um verbo só. Eu vou chamar de período simples. Considera também, Michele. Michele está perguntando. Se for verbo de ligação, né? Também vai considerar uma oração? Sim, eu poderia dizer assim, ó. Ele está, né? Está é um verbo de ligação, triste. Então, eu tenho uma oração com um verbo só, que eu vou chamar de período simples, ok? Quando eu tiver, ó, nesse exemplo aqui, mais de um verbo, eu vou chamar de período composto. E aí a gente já começa a entender o que é um período. É todo enunciado que tem verbo e tem sentido completo. Então, vamos lá, revisando. O que é frase? É todo enunciado que tem sentido completo.
Pode ter verbo ou não. O que é oração? É todo enunciado que tem verbo. Pode ter sentido completo ou não, porque eu posso completar com outras orações. E o que é período? É todo enunciado que tem verbo e tem sentido completo. É por isso que os períodos vão terminar sempre nos pontos, certo? Não necessariamente o ponto final. Minha gente, eu vou pedir licença 1 minuto, porque eu estou sozinha aqui e o entregador veio ali, tá buzinando. Só 1 segundinho, tá bom? Já volto. Rapidinho. Carol, fala aí, Carol, com o povo, rapidinho. Pronto, pessoal. Só para relembrar vocês e agradecer, enquanto a professora não vem, já vou agradecendo e já vou adiantando os avisos. Que dia 23 é o nosso aulão, sábado, lá no Salão de Artes, lá na UPA. E também agradecer vocês pela colaboração dos projetos, está sendo sucesso esse mês. Conto com vocês, conto com a presença também de vocês, porque como eu reforço mais uma vez, o grupo só existe por conta de vocês, é vocês que nos impulsionam as coisas a acontecer, então, estão aqui por vocês também, e eu creio que 100% vai ser com o nome do Diário do Ofício, porque eu vejo que vocês são pessoas que estão aqui presentes toda semana, já conheci algumas pessoas até por nome, então, saiba que é um prazer estar com vocês. Eu só reforço esses convites e mais informações eu vou colocando no grupo. Outra coisa sobre a apostila, eu vou encaminhar de novo daqui a pouco no grupo. Aqueles que não estão no grupo, eu vou pedir para vocês encaminharem para os colegas de vocês e também o link, viu, do grupo, que aí eu envio. Vou colocar a apostila agora, viu, para eles acompanharem. Pronto, ótimo, né? Para quem é novato, chegou agora. Ufa, eu fui correndo, mas deu tudo certo. Foi a janta, né, minha gente? Porque trabalhando não dá tempo de fazer. Então, bora lá. Então, só revisando. Frase, todo enunciado que tem sentido. Pode ter verbo ou não. Oração, todo enunciado que tem verbo. Às vezes, a oração não tem sentido completo. Por quê? Porque ela vai ser completada por outra oração, ok? E período sempre vai ter verbo, tá? Mas para ser período, tem que ter sentido completo. É por isso, né, que eles, como eu estava dizendo, encerram no ponto. Que ponto, professora? Ponto final, foi qualquer ponto. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? Então, se tem verbo, tem sentido completo, né? É um período. Então, bora lá aqui, ó. Os professores entregaram as provas. A oração é oração por quê? Porque tem sentido completo. Porque tem verbo, desculpe, é oração porque tem verbo, né? É período porque tem sentido completo. Mas só tem um verbo, professora. Então, eu vou chamar de período simples, ok? Se só tem um verbo, terminou no ponto, período simples. Agora vamos olhar esse, ó. Hoje o dia está lindo. Olha o verbo de ligação aí, Michele. Por isso os garotos irão, né, ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Vejam que eu tenho 1, 2, 3 verbos, não é assim? Ó, ponto. Então, período composto, né? As orações, elas vão ser separadas, quando eu tenho mais de uma, elas vão ser separadas por vírgula, né? Ou então por uma conjunção que ligue, como a gente vai ter aqui, ó. Então, o dia está lindo, vírgula, primeira oração. Frase é considerada período? É sim, Iraneide, ou Irlândia, veja só. Se o período tem sentido completo, então ele é uma frase. Agora lembra que nem sempre a frase vai ter verbo. Então, quando a frase não tem verbo, não é período. Agora, se tiver verbo e sentido completo, é frase, é oração e é período, ok? Então, hoje o dia está lindo, primeira oração.
Por isso os garotos irão ao cinema, segunda oração. Ao clube, ó, né? Que aí o verbo ir está implícito aqui, né? E depois voltarão para casa. Então, eu tenho 1, 2, 3, porque o verbo ir está implícito nessa outra, 4 orações dentro do mesmo período, ok? Então, por que eu estou falando, né, fazendo essa revisão da diferença? Porque agora a gente vai focar mais lá na frente, né, no período composto, tá? A gente já viu que eu posso ter várias orações dentro de um período, então essas orações, elas vão receber nomes, tá? E aí as orações, elas se dividem em coordenadas e subordinadas, ok? Eu separo as orações por verbo, exatamente. Tantos verbos eu tenha, tantas orações eu terei. A quantidade de verbos determina a quantidade de oração dentro do período, ok? Então, vamos lá, ó. A gente vai relembrando isso, porque a gente vai começar a estudar agora o período composto. Então, eu já sei que é período porque tem sentido completo, tem verbo, é composto porque vai ter mais de né? Período composto por coordenação. O que é que significa essa coordenação, tá? Exatamente, Michele, a importância de entender as conjunções, vamos falar sobre elas agora. Elas são essenciais, né, na compreensão das orações, ó. Aquela velha história, tem gente que vai tapar os ouvidos, como a gente costuma falar, que eu bato sempre na tecla. Não dá para estudar sintaxe, aí vocês já sabem, sem saber morfologia, né? Ah, professora, por que a senhora está falando de orações hoje? Não está falando de morfologia, porque eu já falei em outros dias, tá? Então, mas quem está chegando agora, né, estudando para concurso, foca no começo da nossa apostila, tem morfologia, as 10 classes gramaticais, porque nós vamos precisar delas para a compreensão dos demais conteúdos. Agora, para as orações, nós vamos precisar principalmente das conjunções, tá certo? Então, vamos lá. Por que a gente chama de coordenada, tá? A coordenada é porque uma oração não precisa da outra. Elas são, ó, independentes, tá? Elas têm sentido completo. Elas estão no mesmo período, tá? Só para a gente entender, ó. Ah, professora, mas o período não é composto? Não tem mais de uma oração? Então, mas o que significa ser oração coordenada? É porque se eu ler separadamente cada oração, tanto faz da última, a do meio, a primeira, eu vou conseguir compreender. Ó, por exemplo, aqui né, nós vamos ter, ó, acordei, né, ó, um verbo. Tomei café, outro verbo. Apanhei o ônibus, outro verbo. Veja, acordei, quem é o sujeito? Eu. Se eu dissesse só, eu acordei, a oração tem sentido completo. Então, a gente diz que ela é dentro do período composto, ela é coordenada, porque ela não precisa das outras para ter sentido. Olha, se eu olhar somente para a segunda oração, tomei café, a oração está completa. Por que ela é completa? Porque sintaticamente, né, eu compreendo, eu não preciso de nenhum outro termo. Se também dissesse, apanhei o ônibus, a gente aqui na nossa região, a gente não diz apanhei, a gente diz peguei, né? Peguei o ônibus. Quem pegou? Está implícito, o sujeito sou eu. Então, eu tenho 3 orações que sintaticamente, o que é sintaticamente? Não precisa de nenhum termo das outras orações. Eu posso compreendê-las sozinhas. Por isso, elas são chamadas de coordenadas. Ó, aqui também, ó, viu o filme? Alguém viu o filme. Eu posso dizer, José viu o filme. Acabou, a oração está completa, né? Não compreendeu o enredo.
está dentro do mesmo período, então eu sei que está falando dessa pessoa que viu o filme. Então, dentro da mesma oração, Sandra, boa noite, quando o verbo é auxiliar, opa, peraí, deixa eu ver o restante que eu não consegui ler. Quando o verbo é auxiliar, não conta como oração. Boa pergunta, Maria Mônica. Eu já ia, né, falar sobre isso. Vamos pegar aqui uma oração que tenha, né, um verbo auxiliar. Por exemplo, ó, podem, né, existir, né, diversos problemas. Certo? Então, aqui, professora, eu tenho 2 verbos. Não, você tem uma locução verbal. Nós já tratamos em outra aula sobre isso. O que é locução verbal? Ó, verbo auxiliar, né? E verbo principal. Então, eu tenho 2 verbos juntos. O verbo principal, né? Tá aqui. No nosso tempo de Ele livre vai nas estar redes sociais, sempre. use a hashtag Ou você no no JR. Mariana, com o para. áudio ligado. Ainda hoje, a Companhia de Saneamento suspende todas as obras depois de explosão de gás na região central de São Paulo. Você vai saber como vai funcionar a extensão do acordo de cessar-fogo entre Israel. Ainda bem que assisti no jornal. Ó, podem existir diversos problemas, certo? Então, dentro desse período aqui, eu tenho 2 verbos, mas eu conto apenas como um, porque é uma locução verbal. Eu lembrei agora, minha gente, do período da pandemia, que a gente estava se acostumando com essa história do online, né? Então, a gente via cada coisa, o pessoal deixava a câmera ligada, era gente trocando de roupa, era escutando música, era um negócio engraçado demais, né? Mas agora a gente já se acostumou, mas já aprendeu a assistir aula. Consegue não, batia nos botões e trocava a tela do professor. Quando a gente olhava, tinha uma pessoa falando e não parava, porque até a gente estava aprendendo também, não sabia desligar o microfone, estava aprendendo todo mundo, né, a usar os recursos, né? Enfim, olha só, que coisa boa, né? De tudo ruim, nem tudo é ruim, né? A gente tem que tirar algo bom sempre de um problema. Da pandemia, né, nós tiramos essa questão do online, né, que a gente consegue agora chegar em muitos lugares. Quantos de vocês aqui não tem um cursinho na sua cidade, não teria como fazer uma aula, né, presencial? E aí, esse online, ele consegue chegar, né, junto de vocês, para que vocês possam, né, criamos aí um hábito de estudo, né, que coisa boa, de tudo, dos males, né, o menor, né, tiramos aí um proveito. Então, veja só, se tem locução verbal, tá, então a gente conta como um verbo, ok? Então, bora lá. Então, já entendi, vou apagar essa bagunça aqui, já entendi que período composto por coordenação, eu vou ter, né? Composto já está dizendo, tem mais de um verbo. Eu vou ter, ó, mais de um verbo, aqui eu tenho 3 orações, tá? Se eu dissesse assim, ó, para contemplar a pergunta de Mônica, né? Acordei, tomei café e fui pegar, como a gente diz aqui, né? Deixa eu só corrigir. Fui pegar, ó, o ônibus, né? A gente fala numa locução, tá certo? Fui pegar. Então, eu tenho verbo auxiliar, verbo principal. Então, eu tenho 2 verbos, mas eu conto como uma locução, tá? O segundo verbo, né, que é o verbo principal, vai estar sempre aqui, ou no infinitivo, né? Quem não estudou verbo ainda, ou no gerúndio, ou no particípio. Professora, não sei nem o que a senhora está dizendo. Nem lembro mais disso. Vamos lembrar, né?
ou no particípio. Então, ó, o que é o infinitivo, né? Aquele verbo que está lá terminado em AR, ER, IR, que a gente chama de infinitivo impessoal, né? O que é o gerúndio? Ó, se eu pegasse, se eu fosse falar do verbo pegar, então pegar está no infinitivo. Como é que seria o gerúndio? Pegando, né? É aquele verbo que dá a ideia de uma ação continuada, pegando, fazendo, dizendo. E o que é o particípio, né? Ação concluída. Ele tinha pegado ônibus, né? Então, é sempre, lembrando que o particípio nem sempre, tem gente que diz assim, gerúndio terminado em NDO, particípio ADO, não. O particípio, principalmente, né, nos verbos irregulares, não se aplica essa história de terminação. Por exemplo, o verbo dizer, né? Ele tinha dito, não é dizido, né? É dito, ok? Então, particípio da ideia de ação concluída, algo feito. Gerúndio, algo em processo. Infinitivo, né? É o verbo na sua forma ali que a gente original, terminado em AR, ER, IE, tudo bem? Então, só para relembrar, a locução vem com o verbo auxiliar, o verbo auxiliar, que é o primeiro, vem conjugado, né, no presente, pretérito ou futuro, e o verbo principal vem no infinitivo, gerúndio ou particípio, né? É a locução verbal, né? Que é verbo auxiliar mais verbo principal, ok? Vamos lá, continuando. Então, período composto por coordenação. Uma oração não precisa da outra para ter sentido. A gente chama de orações independentes ou absolutas, ok? Mas elas podem ser ligadas, ó, por uma conjunção, que aí é justamente o que a gente vai aprender em relação à classificação, né? Por que eu chamo de oração coordenada, ó, aditiva? Porque esse izinho aí, o E, né? Que a gente diz I, me dá a ideia de soma, de algo a mais. Ele fez isso e outra coisa. Quando eu venho, ó, para a conjunção mas, né? Vi o filme mas, porém, todavia, então me traz uma ideia de oposição. Então, as conjunções, elas vêm, né, justamente para trazer uma relação de sentido para as orações. Né? Por isso que algumas bancas dizem assim, nas questões. Né? Primeira questão que a gente vai ver, já, pergunta, né, que conjunção poderia ser trocada? Aí traz as opções, que é justamente para ver se você compreendeu o sentido que aquela conjunção tem dentro da frase. Claro, mas a banca também pede, às vezes, para você classificar, dizer se é uma oração coordenada aditiva, explicativa, tá? Mas vamos mais para frente. Entendemos o que é coordenação, vamos entender o que é subordinação. Né? Veja, fulano é meu subordinado. O que a gente quer dizer? Que ele depende, precisa, né? Existe uma relação ali de poder, um precisa do outro. Então, em relação às orações, né, isso também vai acontecer porque uma oração precisa de um termo da outra. A gente diz que é uma subordinação sintática, né? Tem um termo da outra oração que completa, certo? Então, quando a gente diz aqui, ó, dentro desse período, ó, não entendi o que você quis dizer. Só de madrugada. Não entendi o que você quis dizer. Então, veja, vamos procurar os verbos, né? Primeiro verbo aqui, ó, entendi. Segundo verbo, ó, vem numa locução, quis dizer. Não é assim? Então, veja, o que aconteceu? Dentro desse período, tá? A gente tem que levar em conta o período, não é só a oração separada, não. Então, dentro desse período, se a gente parasse aí, não entendi, né? Você já ia ficar se perguntando, o que é que não entendeu? Então, ó, uma oração precisa da outra. Se você lesse só a segunda oração, o que você quis dizer com isso? Em relação à primeira, né? Lembre que
uma relação, uma oração em relação à outra, né? Existe aí a subordinação, né? Ou a outra, vou sair para quê? Então, dentro desse período, essa segunda oração, para esquecer o acontecimento, ela não faz sentido sem a oração anterior. Então, a gente diz que ela é subordinada. Ô, Mila, que coisa boa! Na prova do IF caiu sobre, exatamente. Ó, gente, orações. Está presente em todas elas. Se colocasse uma vírgula depois de entendi e uma interrogação no final da frase. Não entendi. Vírgula. O que você quis dizer com isso? Não, aí não faria nem sentido, porque teria que colocar um ponto, né? Aí seria um discurso entre uma pessoa e outra. Não entendi, ponto. O que você quer dizer com isso? Aí nós teríamos duas orações, né, independentes, dentro dessa situação aí de contexto. Nós temos que levar em conta o contexto também, né? Então, mas do jeito que está aqui, deixa eu só apagar isso aqui, ó. Do jeito que está aqui, a primeira oração, né, é completada pela segunda. Então, essa primeira oração do período subordinado, exatamente, mudaria para coordenada, viu, Joelton? Essa primeira oração, tem gente aqui que tem uma bagagem boa, viu? Isso é bom demais. É bom porque vai perguntando, ajudando quem está chegando a compreender melhor. Então, mas aí eu preciso falar da base para contemplar também quem está chegando, né? Então, bora lá. Quando eu digo aqui, ó, vou sair para esquecer o acontecimento, a oração que tem a presença ou da conjunção, ou dos pronomes relativos, essa oração, ela vai ser sempre a subordinada, né? E a oração que tem o verbo, né, ou o nome que precisa de um auxílio, de um complemento, precisa ser completada pela outra oração, nós vamos chamar de oração, tá com outra caneta aqui, opa. Eu vou chamar, só mudar aqui a cor da caneta. Eu vou chamar de oração principal. Então, vou sair é a oração principal. Para esquecer o acontecimento, é subordinada porque completa a oração. Não entendi, né? É a oração que é completada pela seguinte. Então, a oração que precisa de um termo da outra, ela é chamada de oração principal. E a oração que completa, ela é chamada de subordinada, ok? Então, bora lá. E aí, gente, nós vamos agora por partes. Nós entendemos o conceito geral, né? Ó, vimos a diferença de frase, oração, período. Vimos a diferença de coordenação para subordinação, tá? E agora nós vamos dar... Tem como mandar a apostila no segundo grupo? Carol, olha aí. Então, e agora nós vamos lá no TDzinho que vocês receberam, tá? Eu vou colocar aqui outra tela diferente para a gente poder... Cadê a outra tela? Para a gente poder olhar já aí no nosso material o que... Só compartilhar aqui a outra tela, tá? A gente olhar no material que vocês receberam, das questões, o que é que já contempla essa primeira parte que nós já estamos falando, tá bom? Deixa eu só olhar aqui qual é a questão. 1, 2, 3, eu acho que na hora que foram ajeitar o TD, tiraram os destaques, mas não tem nada não. Deixa eu só olhar. Pronto, ó. Questão de número 8. Vai contemplar logo esse primeiro, né, conteúdo aí, diferença entre coordenação e subordinação, tá certo? Vamos dar uma olhada na questão de número 8. Hoje nós vamos fazer assim, o negócio quebrado. Tá? Então, bora lá. Programas de TV ensinam a comer bem
para manter o corpo magro e saudável. Livros oferecem cardápios de populações com alto índice de longevidade. Então, o que a questão vai pedir? Sobre o período. Professora, desse tamanho, é um período só. Os períodos encerram nos pontos, só tem um ponto. Tem várias orações, mas só tem um período, ok? Dentro de um parágrafo, né? Vamos pensar agora na redação. Dentro de um parágrafo, nós temos vários períodos e várias orações. Dentro de uma introdução, por exemplo, de um texto. O normal é que você tenha pelo menos de 2 a 3 períodos, então, de 2 a 3 pontos, para suas ideias ficarem ali organizadas. Então, bora lá, ó. Programas de TV ensinam, né, a comer, né? Esse a comer aqui está, o verbo comer está com a presença aqui do artigo, então ele está substantivado, aqui não está funcionando como verbo, né? Então, ensinam é um verbo, comer bem, para manter, ó, o outro verbo aqui, o corpo magro e saudável, então aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra, manter o corpo magro e saudável. Oferecem, aqui eu tenho outro verbo, né? Cardápios de populações com altos índices de longevidade. Então, nessa oração, eu tenho um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Professora, eu não entendi por que comer não é verbo nessa frase. Veja, eu não disse que ele não era verbo. Eu disse que ele estava com a presença do artigo, então, a comer. Então, a comer aí está funcionando como um substantivo, como um nome, certo? Então, é considerado um substantivo. Então, bora ver o que a questão quer. Sobre o período, é correto afirmar que o período é composto por 2 orações? Eu já vi que não, né? Eu já vi que tem aí 1, 2, 3. Então, letra A já está errada. O período apresenta orações do tipo coordenado e subordinado. Vamos conferir. Opa, só um detalhe aqui. Esse a comer está junto do verbo ensinar, né? Então, nós temos ensinam o quê? A comer bem, né? A primeira oração termina aqui. 1, 2, 3. Para quê? Aí a finalidade, manter o corpo magro e saudável, né? Ok. E livros oferecem cardápio de população com alto índice de longevidade. Então, bora. O período apresenta orações do tipo coordenado e subordinado, vamos entender. Programas de TV ensina a comer bem. Se eu parasse aí, estaria completa? Vai ter gente que vai dizer, vai, professora. Gente, mas eu tenho que analisar o período todo, ó. Programas de TV ensina a comer, para quê? Né? Então, dentro do período, eu já estou vendo que a primeira oração precisa, né, da segunda. Então, essa oração segunda é subordinada à primeira, porque ela traz uma ideia de finalidade, ela completa a oração anterior, né? Então, veja que não tem relação de coordenação, ó. Para manter o corpo magro e saudável, né? Livros oferecem, né, o quê? Cardápios de altos índices de cardápio de populações com alto índice de longevidade. Então, né? Aqui é outra oração. Não existe coordenação, porque uma oração precisa da outra. Todas as orações do período são subordinadas? São sim. Eu acabei de ver que existe uma relação de dependência, né? Todas são coordenadas? Não, porque se existe a relação de dependência entre uma e outra, as orações são o quê? Subordinadas. Tudo bem, minha gente? Pronto. Nós vamos entender
o período coordenado resolvendo já essa 9ª questão, tá? Porque aí, se eu voltar para a apostila, já vai ficar muito tempo, pode ser que a gente não consiga resolver o TD da aula. Mas, gente, lembrando, a gente vai agora resolver as questões da apostila e depois vocês fazem uma leitura detalhada, né, dos 3 tipos de orações, mas eu vou explicar aqui na resolução das questões, para poder vocês compreenderem, né, mas a base é justamente essa que eu acabei de fazer. Entender por que ele é coordenado, entender por que ele é subordinado, e agora estudar os tipos. Por exemplo, as orações coordenadas, que nós acabamos de estudar, né, ver que são orações independentes, elas são classificadas em, justamente como está aqui, só está faltando uma, ó, aditivas, né? Aí já tem aqui, ó, adversativas, certo? Vamos numerar. 1, 2, 3 explicativas, né? 4 conclusivas, 5 alternativas. Elas são divididas em 5 tipos, certo? O que é que isso significa? Significa se elas são orações independentes, né? Uma não precisa da outra para ter sentido, mas eu posso trazer uma conjunção, né, para dar uma ideia, um valor semântico. Por exemplo, as aditivas me dão ideia de soma, de algo a mais. Quando eu digo assim, ó, comeu e foi deitar, fez uma coisa e depois outra. Então, ideia de algo a mais. Nas explicativas, né, traz, né, o nome já diz, uma explicação para o termo anterior. Estudou bastante, por isso se saiu bem na prova, né? Correu, pois precisava chegar no trabalho. Então, veja, pois, por isso, porque, pode trazer uma ideia de que são conjunções que trazem ideia de explicação. O que é conclusivo? O que é uma conclusão? Tirei uma conclusão. Você faz ali um apanhado, um resumo dos fatos. Quando eu digo assim, ó, passou no concurso, logo, né? Logo, portanto, né? Está tranquilo, né? Estudou bastante, logo, né? Vai obter bons resultados. Portanto, dessa forma, assim, então, né? Traz aí um resumo da ideia. Isso é conclusão. O que é alternativa, professora? Que conjunções são essas? São conjunções que trazem ideia de escolha uma coisa ou outra. Quando eu digo assim, ó, ou estuda ou trabalha, né? Quando eu digo, ora chove, ora faz sol. Então, eu estou trazendo aí uma alternância nas ideias. Lembrando que quando eu uso apenas a conjunção ou sozinha, ela pode trazer ideia de exclusão. Quando eu digo assim, ó, Pedro ou José vencerá. Vai ficar só um. É diferente de dizer, ou Pedro ou José vai comigo. Eu estou dando escolha quando eu uso ou. Quando eu uso ou sozinho, eu posso trazer uma ideia de exclusão, certo? Então, adição é soma, explicação, o próprio nome já diz, conclusão, resumo dos fatos, alternativa, alternância, mas pode ter o sentido de exclusão, e a adversativa, o número 2, ideia de oposição. O que é oposição? De contrariedade. Quando eu digo assim, ó, estudou tanto, porém, ainda não teve o resultado desejado. Estava cansado, mas, né, foi jogar bola. Veja, estava doente, entretanto, né, foi trabalhar. Veja que trazem ideias, né, de fatos adversos, ideias contrárias, certo? Então, vamos ler a oração. Então, professora, e eu estou vendo esse nome aqui, ó, assindética. Por que é assindética, professora?
Por quê? Por que elas são chamadas de coordenadas sindéticas? Ó, não está dizendo. Oração coordenada sindética. O que é sindética? Sindética, né? Que tem síndeto. Ah, professora, não disse nada. Né? E o que é síndeto? É elemento de ligação. Então, o que essa oração tem? Uma conjunção. Agora, ela pode não ter. Ela pode ser assindética. Esse azinho aí significa negação, sem síndeto. Eu posso dizer simplesmente assim, ó. Cheguei, deitei, dormi. Ah, meu sonho, que eu não dou direito. Então, ó, são 3 orações. Eu cheguei, né? Que não precisa da outra. Eu deitei, porque o sujeito é o mesmo, né? Ó. Ah, beleza, só para lembrar um detalhe. Professora, se nesse período aqui, ó, pedisse para analisar o sujeito, né? Quem é o sujeito da primeira oração? É eu que está o quê? Implícito, né? Um sujeito que a gente chama de oculto, ou desinencial, ou elíptico, tá? Mas se tivesse expresso aqui, eu cheguei, aí não seria um sujeito oculto, seria um sujeito aqui, sujeito simples, porque ele está evidente, né? E das outras orações, professora, como é que eu classificaria o sujeito? Vamos pensar que o eu esteja escrito aqui, vou só escrever para não bagunçar a cabeça de vocês. Eu, botar o C minúsculo, cheguei. Ok? Então, perguntasse assim, qual é o sujeito da primeira oração? Sujeito simples, eu, porque ele está evidente. Qual é o sujeito da segunda oração? Eu sei que é eu, mas ele não está escrito aqui. Então, eu vou dizer que é um sujeito oculto. Quem é o sujeito da segunda oração? Eu sei que é eu, mas ele não está escrito aqui. É um sujeito oculto, é um sujeito que a gente chama de elíptico, oculto, elíptico, implícito, né? Então, veja só, entre uma oração e outra, eu não usei conjunções. Então, a gente pode dizer que são orações coordenadas assindéticas ou absolutas, porque entre uma e outra não existe nenhum elemento de ligação. Tudo bem? Então, bora olhar a questão. Ela correu para ver a borboleta, ó. Primeira oração. Ela nadava pelo óleo lentamente, ó. Segunda oração, certo? Então, o que é, né, que está aí é evidenciado. As 2 orações podem ser classificadas como, veja que eu posso lê-las, né, separadamente, ó. Ela nadava pelo óleo. Então, tem os termos essenciais, sujeito, predicado, de quem eu falo e a informação. Ela correu para ver a borboleta, tem os termos essenciais. Então, uma não precisa da outra. E se não existe elemento de ligação entre elas, é justamente o que eu acabei de explicar. Coordenada assindética. Elas são independentes dentro do período, tá? Quando eu digo independente, é sintaticamente, uma não precisa do termo da outra, e não existe elemento de ligação entre elas. Falei tanto que a voz faltou. Então, letra B, o gabarito da 9ª questão. 10ª questão já envolve a subordinação. A gente resolve já. Vamos para essas anteriores, que elas são mais simples. Como assim, professora, mais simples? Tem um detalhe em relação às orações, né? Que muitas bancas, elas trabalham somente com a relação de sentido, né? Para saber se o aluno conseguiu compreender. Não, nem sempre ela vai pedir para você classificar. E aí, acaba se tornando mais simples, por quê? Porque você vai classificar pelo sentido. Não precisa nem você saber de que tipo é. Isso acontece muito com as orações adverbiais, né?
Por que que elas são chamadas de adverbiais? Vou anotar bem aqui, ó, porque vai falar delas aqui agora, ó, relação de concessão. Essa daqui vai pedir para você analisar se a conjunção destacada pode ser trocada por a outra, e aí todas elas também são subordinadas, mas vocês estão vendo que a banca não está explorando a classificação, ela está explorando o sentido. Aí essas questões, elas podem se tornar mais fáceis quando você, né, tem um bom nível de leitura e consegue interpretar. Veja só, 3, assinale a alternativa, né, na qual o termo destacado não tem sentido de finalidade. Então, veja, apelando para o sentido também. 4, considerando a função e o emprego dos termos em destaque a seguir, assinale a alternativa correta. Está olhando, pedindo para você ver se, né, estão classificadas com o sentido correto. Ó. Comparação, eu estou só marcando, tem gente dizendo, essa professora deve estar ficando doida, ela está só passando pelas questões. Mas eu estou só querendo explicar a vocês que para resolver as questões 1, 2, 3, 4, 5, ó, nas frases abaixo, a conjunção, em todas as frases, a conjunção e, né? A conjunção e, assinale a opção em que indica a frase em que está, esse significado está indicado de forma errada. Veja, então, E é adição, é consequência. Então, veja, ó, só apelando para quê, minha gente? Para a interpretação. Então, questão de oração é muito difícil. Pode ser difícil quando a banca traz a classificação e você não sabe. Mas a banca também pode cobrar as orações só pedindo para você analisar o sentido. Ó, a questão 5 é assim, vamos já fazer. A questão 6, ó, onde a conjunção ou tem valor de alternância. Lembra que eu disse que a conjunção ou pode ter valor de alternância, de exclusão, né? E ainda pode ter, ó, de adição, de algo a mais, tá? Então, a questão 7, onde é que a palavra embora, ó, a conjunção embora, pode ser trocada por quais das conjunções abaixo? É uma questão que envolve o sentido, porque quando eu sei o que é que significa embora, né, eu consigo, né, fazer a troca. Então, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Todas essas questões de 1 a 7, né, nós vamos ter questões que envolvem o quê, professora? O valor semântico, né? O que é o valor semântico? O sentido. Principalmente, né, a gente está vendo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a quinta questão, até a quarta questão, são o valor semântico das orações subordinadas. Aí eu vou só explicar o que é que significa elas. Depois vocês leem lá na apostila bem direitinho, ó. Até a quarta. Vou marcar para vocês saberem. Deixa eu só trocar aqui a cor. Pronto. De 1 a 4, tá? Vai cobrar o quê, professora? O sentido. Às vezes, as orações adverbiais, né, são cobradas somente pelo valor semântico que ela tem, por isso que elas são 9 tipos. São 10, na verdade, né? Tem alguém da área dizendo assim, a professora está dizendo errado. São 10. Só que uma delas, né, que é a conjunção integrante, elas não têm sentido, elas servem só para ligar o que e o se. Tá? Então, por isso que a gente diz que as adverbiais são 9 que têm valor semântico. Por que que elas são adverbiais, professora? Porque elas trazem circunstâncias. Lembra do advérbio? O que é o advérbio? A palavra que traz uma circunstância, né, para a frase, circunstância de tempo, de finalidade. Aí, no caso das orações adverbiais, de causa, de consequência, de proporção, de comparação. Então, se eu for um bom leitor, de concessão, né, que é concessão da ideia parecida com a adversativa, com a oposição, só vai mudar as conjunções. Então, se eu for um bom leitor, nessas questões eu consigo resolver só pelo entendimento, né?
Então, de 1 a 4, agora nós vamos resolver, tá? Tá chegando no final da aula, 15 minutos, Carol, segura a frequência. E aí nós vamos resolver de 1 a 7 agora, tá bom? Ó. Então, o que é que eu ia explicar? Valor semântico de 1 a 4. Que aí depois vocês pegam a apostila e vão ler para revisar as adverbiais. Valor semântico das orações subordinadas adverbiais, que são aquelas, né, que dão ideia de circunstâncias. São 9. Eu vou dizer minha técnica de memorizar os conteúdos de língua portuguesa. Tem gente que diz, como é que tu consegue? Primeiro porque esse ano eu completo 24 anos só trabalhando com língua portuguesa. Estou desde 2002, né, como professora oficialmente de língua portuguesa. Minha carteira assinada desde 2002. Então, como é que eu consigo? Minha técnica claro, que é estudar, mas para memorizar eu gosto muito de contar. Por exemplo, tal regra, tem quantas regras? As orações subordinadas adverbiais são quantas? 9. Aí eu coloco em ordem alfabética. Então, ó, são 6 com a letra C. Causa, consequência, comparação, condição, concessão. E aí, se eu esquecer uma delas na hora que eu estou falando, eu digo, opa, peraí, eu só anotei 7, estão faltando 2. Então, eu gosto muito de colocar na minha cabeça, tal conteúdo tem tantas regras, aí eu coloco as regras em ordem, para eu poder, né, conseguir memorizar. Foi assim que eu, né, fui memorizando. Então, bora lá, primeira questão. Agora nós vamos para o TD. Foco, tá? Primeira. Assinale a alternativa em que a substituição... Ô, Carolzinha, eu acho que na hora que foram colocar o TD em PDF, tiraram os grifos, né? As palavras destacadas. Mas não tem problema não, eu coloco agora. Eu destaco. Aí depois eu vou olhar se não foi... Eu estou dizendo isso para a Carol, mas eu vou olhar depois se não foi um erro meu. Eu mandei sem os destaques. Depois eu confiro. Então, bora lá. Letra A. Letra A. Assinale a alternativa em que a substituição proposta entre parênteses, ele está trazendo aqui, ó, uma palavra para a gente substituir pela outra. Uma conjunção, ó. Ademais, destarte, portanto, contanto que e outro sim, tá? Então, agora, quais são as palavras, né, que deveriam estar destacadas? Eu já comecei a destacar, depois que eu percebi, aqui é porém, tá? E aqui é, cadê? Desde que. E aqui na letra é por isso, tá? Então, o que é que a questão está pedindo? Que você pegue essas conjunções que estão destacadas, tem gente só esperando a frequência. Pegue as palavras, as conjunções que estão destacadas e veja se eu posso trocar por essas que estão entre parênteses. Eu vou deixar vocês fazerem. Vou ficar caladinha, só essa. Vou ficar caladinha, descansando minha voz, e eu quero ver aqui no chat, vamos movimentar esse chat. Eu quero ver vocês dizendo, é letra B, é letra C, é letra D. Bora lá. 1, 2, 3, valendo. Eita, tem gente que já fez. Calma. Olhem direito, olha o sentido da conjunção. Tu não é Eugênia, eu estou brincando, viu, Eugênia? Olha o sentido da conjunção. Ademais dá a ideia de quê? De que eu vou falar de outra coisa, que tem algo a mais. Destaque dá a ideia de quê? De conclusão. Olha se faz sentido trocar. Porém, né, que está marcado. Aí dentro do parêntese tem portanto, não tem nada a ver, porém, com portanto, né? Tem umas que a gente já vai eliminando de cara. Desde que, acompanhadas por orientação, deu uma ideia de condição, né? Aí sugere contanto que, opa, faz sentido, contanto que, né? Ideia de condição. Aí muita gente já marcou letra D, né? Outro sim, o que é outro sim?
Outro sim é além disso, algo a mais também. Aí vem por isso é a explicação, né? Então, outro sim dá a ideia de além disso, né? Uma ideia aí que não é a mesma. Então, gabarito, como bem disseram, né? É letra D. Ademais, é uma ideia de algo que vai ser acrescentado, mas é oposição. Destarte é conclusão. Além disso, ó, é um elemento a mais, não tem nada a ver. Porém, a diversidade, portanto, conclusão, né? Desde que condição, contanto que também é condição. Por isso, é explicação. Outro, sim, né, da ideia de um elemento a mais. É a mesma coisa que, além disso, né, não é explicando, é trazendo um elemento a mais. Então, gabarito, letra D. Bora a segunda. Ideia de concessão. O que é concessão, professor? Ó, vou dar um exemplo bem claro. Embora tenha estudado, né, não se saiu bem. Professora, isso não é oposição? Isso não é adversidade? A diferença das concessivas para as ou para as adversativas, adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é um fato contrário. A concessão, o que é uma concessão? É uma permissão que se faz para que algo aconteça. Só que aí fica implícita a ideia de adversidade, mas as conjunções são diferentes. Embora, mesmo que, se bem que, né? Ainda que, certo? Então, deem uma olhada aí na segunda. Vamos lá. Quero ver vocês resolvendo. Vou ficar caladinha aqui, esperando. Cadê as conjunções? Vamos procurar. Em que a sentença destacada, valei, meu Deus, não está destacada. Destacam como encontrar o equilíbrio no mundo é fundamental. Opa, aqui é o para. Letra B, 47 dos colaboradores. É o quê? Apesar de, na letra D, já que, e letra E, deixa eu só olhar aqui na letra E, o TD que eu mandei para o original, para eu não marcar um negócio aí que não tem nada a ver. Enquanto isso, vão olhando. Pronto, já achei aqui. Deixa eu só olhar, viu? O original. Se está marcado e qual é. Minha culpa, minha tão grande culpa, estou assumindo, fui eu que não marquei, perdão. Quando a sensação é a letra, é o quando, tá bom? Olhem agora. Você olhando a conjunção destacada, você tem umas que já vai eliminando, né? Por exemplo, letra E. Quando a sensação, isso aí é uma ideia de tempo, né? Ele quer uma ideia de concessão, uma permissão que vai trazer uma ideia de adversidade, né? Essa letra A, para é finalidade, né? Essa letra B, os colaboradores, os quais, ó, isso aqui nem adverbial é um quezinho que faz referência à palavra anterior, né? Um pronome relativo. Letra C, apesar de, olha só, aí é a concessão, criar limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal é imprescindível para o burnout. Apesar de que, né, se bem que, justamente, quem disse letra C, acertou. Esse já que, ó, ajuda a desenvolver um plano que melhore o bem-estar dos colaboradores, já que toda estratégia, veja que aí é uma ideia de
concordância, né? Uma ideia de consequência. Então, não tem adversidade aí, não tem concessão. E a letra E é uma ideia de tempo. Então, gabarito, letra C. Bora para a terceira, bem facilzinho também. Dentro das conjunções, das orações subordinadas adverbiais, né? Aquelas que trazem circunstâncias. Ele está pedindo na letra D a finalidade. Assinale a alternativa na qual o termo destacado, eita, Sandra, mulherzinha, uma nova área de pesquisa surge, deixa eu marcar, né, que não tem ideia de finalidade. Aqui tem um para marcado, para os amigos. Terceira, mas também, aqui, mas também, e aqui. É o quanto. Bora lá! Eita, que já fizeram muitos. Olhem direito. Que não é finalidade. Opa, peraí. A energia é usada não apenas para a obtenção dos servidores, mas também. Ai, não é o mais também, não, minha gente. Ó, eu me perdendo. É o para. Para, né? E aqui também é para. Por isso que não estava tendo sentido. É que não é finalidade. Quando. Então, aqui não é. Perdão. Para a obtenção. Então, é que não é. Gabarito. Navegar na internet, acessar as redes sociais, participar de videoconferências e enviar fotos para os amigos. Cadê o gabarito? Terceira. C e D está repetido. A mesma oração, é verdade. É verdade. Então já está errada. É que não é finalidade, né? Participar de videoconferência e enviar fotos para os amigos. Veja, aqui, por que não é esse para, não é finalidade? Né? Porque não dá a ideia de o objetivo, né? Enviar fotos, quem enviar algo para alguém, é só o complemento do verbo, né? Assim, não dá a ideia de finalidade. Então, letra B não é ideia de finalidade. Quarta, considerando a função e o emprego prescritos pela norma padrão dos termos em destaque a seguir, assinale a alternativa correta. Ó, eu já marquei aqui. Às vezes são caros. Essa, no texto 2, às vezes são caros. Se a locução adverbial em destaque caracteriza uma oração subordinada adverbial temporal, ocorrer em princípio ou em final de frase, o emprego da vírgula se faz obrigatório. Minha gente, essa questão não vai dar para resolver. Porque está faltando, ele cita o texto. Me perdoem. Né? Deixa eu só conferir. A criatividade e a imaginação, que já salientamos, começa a despertar nesse momento. A conjunção em destaque. Aqui dá para falar o quê? Peraí, deixa eu ver, só consigo. Perdão, minha gente, ainda que... se a gente olhar direitinho, a gente consegue. Aqui, pronto. Pronto, porque ele mistura o uso da vírgula, mas dá para fazer. A, B, O. Aqui é o A marcado, é o que está circulado. Na letra D, o percentual, de acordo com a análise, o percentual de leitores no país era de 52% em 2019, menos que em 2015. Propicia a materialização de uma ação subordinada menos do que... E na letra E, que é
Conjunção. A conjunção em destaque, mas, aqui, pronto. Então, bora lá, perdoe-me por não ter destacado. Vamos lá. Menina inteligente que já disse. Vamos lá, mas acho que não era sobre essa, não. Quarta, considerando a função e o emprego prescritos pela norma padrão dos termos em destaque a seguir, textos 1 e 2, assinale a alternativa correta. No texto 2, aí vamos esquecer essa palavra no texto. Às vezes são caros, certo? Aí está dizendo o seguinte, ó, se a locução verbal em destaque, no caso, às vezes, né, que caracteriza, já está dizendo que é uma oração subordinada adverbial temporal. Ok, isso até aí está tudo bem. Ocorrer em princípio ou em final, né? De frase, o emprego da vírgula se faz obrigatório. Pronto. É um ponto interessante em relação às orações adverbiais, tá, gente? O que acontece? Vamos supor que a oração, que no texto fosse assim, ó, vou escrever. Às vezes são caros, vamos colocar assim, os objetos, às vezes são caros objetos. Às vezes são caros objetos. Não podemos comprar, certo? Só para vocês entenderem o que a questão está pedindo. Ela está envolvendo o uso da vírgula nas orações adverbiais. E isso é muito importante. Veja só, foi que eu disse a vocês. As orações adverbiais, elas dão ideia de circunstância. Tempo, concessão, comparação, conformidade, causa, consequência. Então, se a oração... Olha como é que eu entendo o uso da vírgula, como é que vocês vão fazer. Se a oração subordinada adverbial vier no início da oração, ó, tá aqui a conjunção. A gente confirma a presença delas com a conjunção. Então, essas duas orações, elas são aqui subordinadas, só que essa é a principal, e a que tem a conjunção é que é oração subordinada adverbial, e aí, no caso, eu vou olhar o sentido que ela tem, eu vou dizer que é de tempo, né? Temporal, certo? Aí, tem uma regrinha lá no uso da vírgula que diz assim, ó, quando a oração adverbial vier no início, for deslocada, a vírgula é obrigatória. Então, está aqui a vírgula. Se eu invertesse como, professora? Se eu dissesse assim, ó, não podem comprar, né, tal coisa. Não podem comprar os objetos. Às vezes, são caros. Ó, se eu trouxer a oração subordinada para o final da oração, não tem vírgula, certo? Então, o que é que ele está dizendo? Está dizendo na alternativa que se a oração vier em princípio, no começo, ou em final, o emprego da vírgula se faz obrigatório. Não. O emprego da vírgula só é obrigatório se a oração adverbial vier no começo. Então, ele está dizendo que pode ser no começo ou no final. Não, no final, se ela estiver no final, como eu coloquei aqui, ó, não tem vírgula. Então, letra A está falsa. Letra B. Ainda que por alguns minutos por dia, aí a conjunção é ainda que, certo? A locução conjuncional em destaque é constituída notoriamente pelo advérbio ainda e pela conjunção que. Tudo bem até aí. De modo que introduz uma oração subordinada adverbial proporcional. Ainda que me dá a ideia de concessão. Eu estou estabelecendo aí uma ideia de oposição. O que é proporção? Proporção são dois fatos que caminham juntos. Quanto mais estuda, mais aprende. Ainda que dá uma ideia contrária. Então, letra B também é falsa. A criatividade e imaginação, que já salientamos, deixa eu só ajeitar esse círculo aqui que está apagando o quê? Que já salientamos, começa a despertar nesse momento. A conjunção em destaque está aqui o quê? Promove a materialização de uma oração subordinada consecutiva.
O que é consecutivo? É consequência, né? É resultado. A criatividade e a imaginação. Veja que esse que se refere à criatividade e imaginação. Ele não é nem conjunção, ele é um pronome relativo, né? Bom, se eu disser a criatividade e a imaginação aos quais, né? Os quais já salientamos, então esse que nem conjunção é. Então, letra C também é falsa. É uma questãozinha extensa que requer muita atenção, mas se você apenas, né, ficar atento, consegue resolver pela interpretação. Vamos para a letra D. De acordo com a análise, o percentual de leitores no país era de 52% em 2019. 4% a menos do que, ó, menos do que, eu já estou vendo aqui um elemento comparativo, e ele está dizendo que é uma oração subordinada adverbial comparativa. Então, letra D está correta. No texto, mas e daí? A conjunção em destaque introduz uma oração subordinada adverbial concessiva. Olha, eu expliquei agora há pouco. A concessão e a adversidade, elas têm ideias parecidas, mas as adversativas, as conjunções são mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. E as concessivas são embora, mesmo que, se bem que, ainda que, né? Conquanto. Então, mas é uma conjunção adversativa, faz parte das coordenadas. Nem posso encaixar dentro das subordinadas. São ideias parecidas, mas fazem parte de grupos diferentes. Então, letra E também é falsa. Já tem um bocado de gente que escapuliu da aula. Bora para a quinta. A quinta é bem mais simples. Em todas as frases abaixo, está empregada a conjunção E, ó. Vou nem circular. Então, você vai olhar se o E, vou circular. Se o E, ele dá ideia, né, daquilo que está dentro do parêntese. Ele quer a opção em que está errado. Né? Ó, cuidado nisso aqui, né? É que não está correto. Eu sempre digo, né, para os meus alunos, quando virem questões que envolvem o não, circula, que a gente se perde, né? Então, o E, aqui. Pronto, vou deixar vocês fazerem essa enquanto eu tomo água. Também envolve só a interpretação. E aí, minha gente, cadê? Só uma pessoa trouxe aí uma sugestão de gabarito. Tô acreditando, não. Vamos, minha gente. Cadê? Já estão cansados? Já estamos terminando. Olha direita, que está errada. Minha gente, letra D. A gente que fala e fala e fala, mas nada diz. Que está errada. Aí está na letra D. Letra D está certa. É verdadeira. Ó, os policiais chegaram às suas casas e tiraram um uniforme da ideia de sequência, adição com sequência temporal, letra E. É verdade, é a verdadeira. É adição com sequência temporal. Veja, professora, mas isso não é adição? Sim, mas dá a ideia de uma adição em sequência de tempo, tá? Então, não está errado, não. A banca só foi esperta, né? Então, letra D e letra E, olhem direito. Tem gente aí dizendo que é D, que é E. Ó a letra A.
Em muitos terrenos de cidade pequenas, há simultaneamente plantas frutíferas e plantas ornamentais. E plantas ornamentais, está correto, né? Algo a mais. Plantas frutíferas e mais alguma coisa. Vamos olhar letra C, ninguém está falando da C. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim, mas sim, né, o que menos se suja. Verdade também. Então, a letra B, a civilização nasce com a ordem, cresce com a liberdade e algo a mais, morre no caos. Não é consequência, não é resultado ela morrer no caos, né? Ele está dizendo que nasce com a ordem, cresce com a liberdade, mas morre, né? Então, não é consequência, é oposição. Então, letra B é o nosso gabarito, porque ele quer a falsa. Isso confunde tanto a gente. É por isso que eu digo assim, quando tiverem questões que diga assim, indicado erradamente, que não é isso, vocês circulem logo. E depois, quando marcarem, voltem para o gabarito para conferir se estava pedindo a certa ou errada. Vamos para a sexta. Essa também é legal, ó. Todas as frases abaixo mostram termos ligados pela conjunção ou. Assinale a opção que indica a frase em que essa conjunção mantém o valor de alternativa. Escolha uma coisa ou outra, e não de soma. Olha só, vamos lá. Sexta, vou esperar vocês dizerem também. Tá legal, tem um bocado de gente interagindo. Bora, minha gente. Sexta. Eu já estou com a garganta seca. Estamos já terminando. Falta bem pouquinho, vamos terminar. Tirar até uma foto do nosso ambiente de aula. E aí, opa, já tem gente dizendo aí. Bora lá. Ou tem valor de alternância e não de adição. Gosto de pêssegos com licor ou creme. Líder do grupo será ele ou eu. Ó, aqui já traz uma ideia de exclusão. Vai ser um ou outro. Aí, ó, francês ou inglês, né? São línguas europeias, né? Então, ó, só tem um, né? Então, tá aí dando ideia de soma. Havia garrafas de licor ou gin sobre a mesa. Pagamos conta de luz ou gás. E aí, minha gente, procuraram letra C, por quê? A alternativa, francês ou inglês, são. As duas são. As duas são. Olha o raciocínio. Então, se as duas são, está somando uma a outra. Havia garrafas de licor ou gin. É porque assim, ó, gente, toda vida que a gente olha para o ou, a gente pensa logo, ah, mas é ou, é uma coisa ou outra, né? Mas uma coisa pode estar sendo somada à outra, ó. Havia garrafas de licor ou gin, quer dizer, tinha as duas coisas, eu não sei direito, né? Francês ou inglês, as duas são da soma, por isso que ele colocou aqui, ó, a banca foi esperta, né? Em colocar aqui, ó, destacado e não de adição, né? Porque senão essa questão iria ser anulada, né? Porque se você olhar só para o ou, você vai dizer, ah, mas uma coisa ou outra, sim, mas é uma coisa adicionada à outra. Aí alguém disse a coisa certa, já estou vendo aí. Ó, pagamos contas de luz ou gás, então, as duas são pagas. Agora, olha para a letra A. Gosto de pêssego com licor ou com creme, né? Então, veja, aqui, né, alterna com uma coisa ou com outra, certo? E aí, professora, como é que eu vou analisar isso?
Aí você tem que analisar, ó, olha para o verbo, né? Porque quando eu digo, ó, o líder do grupo será, só vai ser um. Quando tiver questões com ou, gente, o foco é olhar para o verbo para você entender de fato, né, qual é o sentido que aquele ou tem. Francês ou inglês são, ó, as duas são. Havia, né, tinha lá garrafas, as duas estavam lá. Pagamos contas, ó. Eu pago as duas. Então, gabarito. Só a letra A, né, traz de fato, né, essa ideia de alternância. É uma questão bem delicada, tá? Mas o gabarito de fato é a letra A. Bora para a sétima. Só falta a 7 e a 10 para a gente terminar. 7. Todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara, embora, né, olha a conjunção aí concessiva, né? Embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo da civilização. Considerando as relações de sentido, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o termo sublinhado, embora, poderia ser trocado pelo quê? E aí? Só falta essa e mais uma. Aí você pode ir eliminando, ó. Portanto, é conclusão, né? Conforme é a ideia de acordo, combinação, conformidade. Porquanto, né? O que é porquanto? Gabarito dá 8. 8, letra C. E aí? Porquanto é resultado, né? Contudo, ó, a gente poderia ficar com dúvida aqui. Contudo, né? Porque porquanto é resultado, é consequência. Né? Então, e contudo, professora, né? A diversidade, contudo, se trata, mas lembra, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, falei sobre isso nesse instante. São conjunções adversativas, coordenadas. Eu não posso trocar uma subordinada, embora é subordinada, eu não posso trocar uma subordinada por uma coordenada, certo? Por mais que tenha o sentido, então o gabarito é o quê? Com quanto, letra A, porque com quanto é a mesma coisa que se bem que, embora, ainda que, mesmo que, né? Ideia de concessão, e são conjunções subordinadas, certo? Então, gabarito, letra A. Quem chegou depois? 8 nós já fizemos, letra C. 9 nós já fizemos, letra A. E só falta a 10ª. A 10ª diz assim, ó. O comissário de bordo anuncia que o avião iniciou descida, né? O comissário de bordo anuncia o quê? Ó, o verbo aqui, ó, o outro verbo aqui, duas orações ligadas por esse bendito que, né? Que as bancas adoram trazer. Toda vida que você, né, lê a questão e perceber que o que está ali, você vai logo pensar assim, esse que se refere ao termo anterior, eu posso trocar ele por o qual, a qual, os quais? Ele é um pronome relativo, né? Se ele for um pronome relativo, né? Se eu puder trocar por os quais, o qual, e as variações, né? Se ele for um pronome relativo, aí, ó, o detalhe, ó, para a gente chegar nas orações. Ele introduz uma oração subordinada adjetiva, certo? Se eu puder pegar esse quezinho aqui e trocar ele, esse que, e trocar ele por isso, por isto, por disto, né? Se ele for um pronome substantivo. Pronome substantivo. E aí ele vai ser chamado de quê, professora? De conjunção. Exatamente, de conjunção integrante.
E as conjunções integrantes, ó, se eu disse que era um pronome substantivo, ele tem essa função, elas introduzem as orações subordinadas substantivas. Então, quando você vir esse que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, eu testo. Ah, posso não, vamos tentar. O comissário de bordo anuncia o qual o avião de jeito nenhum, porque esse que não faz referência a nenhum termo anterior. Então, essa opção aqui está descartada. Então, ó, eu já sei que ele não é adjetiva, não é? Ali não é uma oração adjetiva, certo? Então, vamos lá. O comissário de bordo anuncia o quê? Isto, né? Isto o quê? Que o avião iniciou a descida, está completando a oração anterior. Então, eu posso trocar esse quezinho aqui, né, por um pronome substantivo. Então, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Então, a adverbial também já está descartada, né, porque que nas adverbiais ele pode introduzir aí uma consequência e não uma causa. E eu fico entre essas duas, subordinada substantiva objetiva direta ou completiva nominal. Como é que eu sei, professora, a diferença? As objetivas diretas completam um verbo transitivo direto. Aí eu vou olhar se a palavra que está junto do que, né? Se o que está completando um verbo ou então está completando um nome, né? Então eu vou para cá, ó. Cadê ela? O comissário de bordo anuncia. Anunciar é verbo. Quem anuncia algo. Então, se é verbo, que o avião anunciou descida, completa o verbo. Então, é objetiva direta, porque não precisa de preposição. Gabarito, letra D. Ok? E aí, concluímos, né? O nosso trabalho de hoje, tá bom? Boa noite, parabéns por quem conseguiu ficar até o final. Eu sei que outros às vezes vão saindo, né? Mas ainda tínhamos 89 pessoas em sala de aula. Beijo grande, adoro essa turma, a participação de vocês, tá? Deus abençoe cada um de vocês e os projetos de vocês, tá bom? Beijo, minha gente. Obrigada pelas palavras carinhosas. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.